Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Milas Evangelista de Souza, geólogo, mestre em análise da dinâmica ambiental, foi diretor da Petrobras Biocombustíveis, consultor da FGV Energia. O nosso tema é o derrame de óleo na costa brasileira. Boa tarde, Milas. Boa tarde, Cavanha. Prazer estar aqui com você de novo. Sempre uma satisfação poder debater aqui, contribuir com as reflexões do Café com Cavanha. Muito obrigado. Prazer também, Milas. Milas, derrame na costa brasileira de óleo, petróleo, parece até pesado. Já se consegue, hipoteticamente, saber a origem, movimento, de onde vem isso? Pois é, esse evento é um evento que está tomando assim, proporções muito grandes, né? Impressionantes, porque ele tem uma abrangência completamente inusitada. Nunca a gente teve assim, essa ocorrência de óleo nas praias numa amplitude tão grande, né? A gente tem literalmente todos os estados do Nordeste, são 9 estados, desde o Maranhão até a Bahia, né, com ocorrências em 139 locais diferentes, 63 municípios atingidos. É uma coisa assim muito grande, né? Realmente muito grande. Então, está chamando muita atenção da mídia, está chamando muita atenção dos ambientalistas em geral, porque causa muitos impactos. Então, a questão de saber que óleo é esse, de onde é que ele vem, essa é a pergunta de $1 milhão, né, exatamente. Aí tem vários elementos que estão sendo trabalhados. Esse é um problema que está em andamento, não está resolvido ainda, né, essa investigação, mas tem uma coisa de tudo que foi divulgado até agora, que eu acredito bastante, porque conheço, a informação que houve um relatório da Petrobras dizendo que a origem do petróleo é venezuelana, né? E aí é importante frisar, né? Origem do petróleo significa de onde esse petróleo saiu do ponto de vista do jazimento petrolífero, né? Não que ele veio pelo mar da Venezuela para cá, que essa hipótese é completamente absurda. Por quê? Né? Por causa da distância, que é muito grande? Por causa das correntes marítimas, né? Porque a gente tem um anticiclone no Atlântico Sul, que vem a corrente equatorial sul, ela sobe pela costa da África, a corrente de Benguela, muda de nome, vira-se corrente equatorial sul, e ela chega na costa do Brasil, na altura ali do litoral do Rio Grande do Norte, e se divide em duas. Então, uma desce em direção ao sul do Brasil e a outra vai margeando a costa norte do Brasil, indo em direção, passa pela Venezuela e vai em direção ao Golfo do México. E depois ela vai virar um ciclone lá, vai formar a corrente do Golfo do México, vai subir, vai dar lá na costa leste da Europa, da Inglaterra, lá da Irlanda, né? Então, as correntes que passam no litoral da Venezuela, elas são ascendentes, nunca vai descer para chegar a atingir a costa ali no litoral leste do Nordeste, que a maioria das ocorrências é no litoral leste, né? O estado com maior número de ocorrências é o Rio Grande do Norte. Então, assim, uma coisa é saber, esse tipo de relatório, eu me lembro, assim, a gente trabalhei nessa área de segurança, meio ambiente e saúde, meio ambiente especialmente, vários anos lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E ocorrência de óleo na praia é uma coisa que sempre houve, sempre aconteceu. Me lembro de garoto, quando eu morava em São Paulo, no litoral de São Paulo, ia jogar futebol na praia e voltava com o pé manchado de óleo, porque às vezes tinha umas manchas na praia, né? Então isso sempre aconteceu. E aí depois, mais tarde, trabalhando lá no Rio Grande do Norte, isso acontecia também, mas eram coisas de dimensão pequenas. Era uma praia, 2 praias sujas, uma extensão geralmente pequena, né? E desde a década de 90, essa técnica que a Petrobras desenvolveu para identificar o tipo de petróleo, é uma coisa bastante segura, né? Porque cada tipo de petróleo tem uma composição química diferente, né? Então são feitos análises com cromatógrafo, né, para saber exatamente qual é a composição de cada proporção de cada componente químico do petróleo. Tem também alguns biomarcadores que são característicos de cada tipo de petróleo. Então eles conseguem fazer, por comparação, por similaridade de curvas, né, é uma coisa um pouquinho técnica isso,
mas eles conseguem, assim, comparar com um bom grau de certeza qual é a origem do petróleo. Então, eu acredito que realmente, olha, pelo relatório que foi divulgado, eu não vi o relatório, mas eu vi o relatório que está divulgado na imprensa, eu acredito que realmente o óleo não seja do Brasil, né? E como está dizendo que é uma mistura de petróleos venezuelanos, é porque certamente no banco de dados que eles têm, por comparação, eles devem ter tido uma amostra similar a essa para estar afirmando isso, né? Agora, isso não tem nada a ver a dizer que o óleo veio navegando, né? Veio boiando da Venezuela para cá, é outra história. Agora, Milas, nós tivemos no passado eventos de grande dimensão também no Brasil e perto do nosso continente. Você lembra de quais são os grandes eventos que a gente teve nessa natureza? Tem muitos eventos, né? Assim, registro até, dei uma olhada outro dia, o registro de mais de 15 eventos mais importantes nos últimos 40 anos, né, no Brasil, né? Mas pensar em termos de mundo, né, a gente teve um grande vazamento no Alasca, que foi aquele Exxon Valdez na década de 80, se não me engano, ainda, que foi um impacto muito grande no Alasca, que gerou um impacto financeiro enorme para a Exxon. Nós tivemos aquele poço de Macondo, no Golfo do México, da BP, que vazou durante vários dias, né? Foi aquele, talvez tenha sido o maior volume de vazamento em condições operacionais normais, né? Na Guerra do Golfo, houve vazamentos absurdos lá. Como era em guerra, ninguém esquece a questão ambiental praticamente, né? Mas houve vazamentos de volumes enormes na Guerra do Golfo também. E no Brasil nós tivemos também vários eventos, né, que estão ligados às áreas de produção, né, ou a dutos ou a navios, né, sempre associados a isso. Mas Baía de Guanabara foi... Baía da Guanabara em 2000 foi um grande evento, não um volume não tão grande, mas como estava dentro da Baía, né, da Guanabara, houve um impacto significativo aí também nos manguezais no entorno da Baía da Guanabara. Mas assim, é uma coisa que sempre existiu, né, mas talvez em termos de volume esse evento agora não seja tão grande, mas com certeza é um volume significativo para ter se espalhado por toda essa dimensão. Eu não sei exatamente quanto seria, mas provavelmente uns 2.000 quilômetros de costa, né? É muita coisa, muita coisa. Pegando o gancho nessa tua afirmação, quais são os principais impactos quando você tem um vazamento, um derrame desse tipo em água, em óleo, em mar, né? Vamos chamar assim, fauna, flora, pesca, o que? Pois é, o litoral todo ele tem várias ocupações, né? Várias atividades socioeconômicas sendo desenvolvidas no litoral, além de toda a vida, né, que a gente tem no litoral também. Então, se pegar as características do litoral nordestino, elas são mais ou menos semelhantes, né, na parte leste, depois a parte norte tem uma outra característica, depois vai entrando mais para o norte, Maranhão, indo para o Pará, já fica com mais características mais até de floresta mais úmida. Mas em toda essa região, desde o Maranhão até ali, você tem ocorrência de manguezais, né? Todo riozinho que chega, qualquer estuáriozinho que chega ali, você tem o desenvolvimento de manguezais. E os manguezais, eles são reconhecidos por serem aí o berçário da vida marinha, né? Tanto para peixes como para crustáceos também. Então, o impacto de óleo no manguezal é muito grande, porque é difícil você fazer limpeza no manguezal, né? Então aquilo provavelmente vai ficar se degradando ao longo do tempo até sumir por degradação natural, mas vai haver um impacto grande. Eu não vi registro, né? Por sorte, parece que essas manchas estão chegando mais nas praias e não vi nenhuma notícia de impacto assim grande em relação a ter atingido manguezais, áreas mais significativas de manguezais. Não tenho certeza quanto a isso, mas é uma possibilidade, porque não parou de chegar ainda, as ocorrências continuam ainda acontecendo. Então tem os manguezais. Além dos manguezais, tem toda aquela fauna de mamíferos marinhos, né? Peixe-boi, tem baleias, golfinhos que circulam pela costa inteira do Brasil, podem ser afetados por isso. Eu vi uma notícia que o peixe-boi é bastante monitorado, porque tem poucos, né? Então, tem projetos em relação ao peixe-boi, que um dos animais monitorados, que tem
acho que um sensor, uma coisa assim, foi visto que o sensor estava sujo de óleo. Mas assim, o animal parece que não teve maiores problemas. Tartarugas marinhas, né? O IBAMA contabilizou já 21 tartarugas atingidas, né, que foram recuperadas com totalmente sujas de óleo, e das quais metade morreu, né? Corais, né? Na parte leste desse litoral, aí até o litoral leste do Rio Grande do Norte, até a Bahia, tem ocorrência de corais também, né? Os corais certamente pode ser muito impactado. Esse petróleo que está vazando é um petróleo denso, né, mais viscoso, ele afunda também, ele não está só boiando, né, então pode ter impacto para corais também. Então, assim, do ponto de vista e mais todas as aves que circulam por ali também, que também teve uma ave também, infelizmente só uma, mas também houve ocorrência de uma ave que foi atingida e morreu, por algum motivo ela entrou em contato com óleo, né? Então, assim, o impacto é bastante grande. Agora, como eu falei, tem atividade nessa todo o litoral, atividades aí desportivas, né? Então, você tem o surf, tem o kitesurf, que é o paraíso do kitesurf no Brasil, é no litoral do Nordeste, especialmente na parte mais norte do litoral, do Rio Grande do Norte até o Ceará. Vela, mergulho, né? Então, assim, eu vi vários relatos na imprensa, né, de pessoas que estão deixando de praticar esses esportes pela presença do óleo, né? Então, assim, o impacto realmente é muito grande. Em todo, né? Desculpa, eu esqueci de falar só, e tem a pesca, né? A pesca, que é uma atividade da comunidade. Tanto a pesca artesanal, que é de sobrevivência, como pesca comercial também, né, sendo atingida. E também ouvi relatos de pescadores que estavam sendo impossibilitados de pescar, porque o pescador artesanal ele não tem muito recurso, então ele vai lá lançar a rede dele, a rede volta toda suja de óleo, ele perde a rede, porque ele não vai poder usar essa rede de novo, contaminar o peixe que ele vai pescar outra vez, né? Porque o impacto é muito grande, o peixe com óleo ele não vai conseguir vender, né? Então ele vai perder aquela rede. Aquela produção, inclusive, né? Se houver alguma produção, vai ser já... Agora, Milas, no Brasil nós temos mecanismos de detecção e contenção em dia. Como é que você compara isso com outros países do mundo? Olha, Carvalho, pelo que eu conheço da indústria do petróleo, temos, né? Nós temos, assim, porque quando se fala em vazamento de petróleo, ou ele é de uma instalação de produção, ou de um duto, ou de um navio que está transportando. Então, os navios é uma coisa diferente. Em relação às estruturas de produção de petróleo, a questão dos vazamentos é contemplada desde a fase de projeto, né? São feitas análises de risco, então todos os projetos de engenharia são adaptados para ser o mais seguros possíveis, para garantir a confiabilidade operacional daquilo, para que não haja vazamento, tá? Agora, se houver no processo de licenciamento, sempre existe a necessidade de você estabelecer um plano de contingência que vai compreender um conhecimento prévio daquele ambiente onde está instalada aquela área de produção. Você vai fazer uma análise de correntes para saber até onde pode ir o eventual vazamento ali, quais são a direção, e você vai dimensionar o teu equipamento de contingência de acordo com os volumes que você tem ali, as hipóteses de acidentes, né, e as correntes. Então, por isso você vai ter a necessidade de ter uma quantidade de barreiras de contenção, de equipamento de navios de coleta, de embarcações de coleta, ou pode ser, enfim, outras medidas de supervisão também. Então, para isso tem. Em relação a navio, né, é uma coisa mais difícil, porque do ponto de vista de prevenção, você vai ter normas internacionais que os armadores têm que seguir para a construção dos navios, questão de ter lastro de água, tanques de lastro segregado, ter casco duplo, são coisas que vieram sendo implantadas ao longo do tempo para garantir mais segurança contra vazamentos de petróleo. Então tem normas. Agora, como é uma atividade dinâmica, né, a questão de detecção, né, e acompanhamento é o que é importante, você está acompanhando. E existe hoje, a Marinha ela está acompanhando 100% do tempo todo o trânsito, quem faz isso é a Capitania dos Portos, todo o trânsito de navios ao longo da costa brasileira, né? Além disso, o IBAMA tem hoje uma aeronave
equipada com sensores que faz sobrevoos e tem uma capacidade de rastrear uma área bastante grande para identificar manchas, para auxiliar nisso com sensores bastante avançados, uma aeronave bastante moderna que ele tem para fazer isso. Então, assim, tem recursos. Além disso, tem imagens de satélites que podem ser adquiridas e tem satélites passando aí com uma frequência bastante grande. Se juntar, existem vários sistemas de satélites passando. Então, se você juntar todos eles, eu posso dizer que tem, seguramente, a menos de 5 dias, tem um satélite passando e tirando alguma imagem dali. Então, você consegue montar uma sequência com várias imagens de satélite também. Não tem vários recursos. Agora, os órgãos brasileiros, na questão da prevenção, eu digo Marinha, ANP, IBAMA, todos os outros que estão vinculados a esse tipo de situação, contingências, mobilizações, nós estamos organizados o suficiente? Temos regulação, temos mobilização, isso está funcionando? Aparentemente sim, né? Quem tá, o governo formou, é lógico, isso foi aparecendo, né? A gente está com essas ocorrências desde o 30 de agosto, foi a primeira ocorrência na Paraíba, né? Nós estamos hoje em 11, né, de outubro, então já são mais de 40 dias de ocorrências, né? A Bahia foi o último estado atingido, então a coisa foi tomando maiores dimensões, até virou um problema nacional, e tem uma força-tarefa trabalhando nisso que é coordenada pela Marinha. Quem está à frente disso é o Ministério da Defesa, que na verdade é a Marinha, a Capitania dos Portos, o IBAMA, o ICMBio, e a Polícia Federal também trabalhando nas investigações. Então tem um contingente de órgãos e pessoas atuando nessa investigação. As universidades também estão colaborando, né? Esses órgãos chamaram a Petrobras também para colaborar do ponto de vista. A Petrobras está colaborando do ponto de vista da limpeza das praias, voluntariamente, que não seria obrigação dela fazer isso, mas você soube que ela está colaborando também. A gente tem uma quantidade de mais de 100 toneladas de óleo já recolhidas nas praias, né? É claro que, conhecendo eu conheço como é que é esse processo de recolhimento, deve ter muita areia junto com isso, você não consegue tirar só o óleo, né? Então tem areia junto, mas enfim, 100 toneladas é muita coisa. Quando se fala em 100 toneladas, então não pode ser de um navio? Pode dizer, a hipótese assim, de manchas de óleo na praia mais corriqueira que a gente tem, que eu falei desde criança, eu sujava o pé jogando futebol na praia, é do que se chamava de limpeza de tanque de lastro, né? Era o tanque de lastro, era o mesmo tanque de óleo, e aí você fazia uma limpeza para trocar de produto quando o navio estava em alto mar, mas era um resquício de óleo, até porque o óleo é produto que está sendo transportado, vendido, você não ia deixar muito óleo ali, então era um resquício, eram coisas pequenas, né? Então essa questão de tanque de lastro com um volume grande desse, realmente é difícil, né? E aí as hipóteses que começam a surgir mais de algum vazamento realmente acidental de uma embarcação, porque há a possibilidade de haver transferência de petróleo de uma embarcação para outra. Por algum motivo, haver uma transferência de petróleo. Assim, saber, o que eu falei, a origem do petróleo pode ser venezuelana. Agora, provavelmente veio de uma embarcação passando ao largo da costa. Exudação é uma chance? Nesse volume, acho muito difícil, né? Muito difícil, porque aparecer de repente, quer dizer, exudações são coisas que estão lá, né? São lentas e estão constantemente aparecendo. E tem uma hipótese que eu fico imaginando que não se fala muito, mas talvez não possa ser descartada, até porque eu vi outro dia numa reportagem também que apareceu no litoral do Nordeste umas caixas que foram verificadas de um navio que tinha naufragado na época da Segunda Guerra. Isso agora, há poucas semanas atrás. Ou meses, não sei, mas assim agora, né? Então, caixas que saíram do navio que naufragou na Segunda Guerra. Então, será que pode ser que tenha algum navio naufragado aí há muito tempo, que por algum motivo de corrosão tal, começou a liberar óleo agora? Talvez possa ser, né? Agora, a gente tem uma rota, né? É uma rota de petroleiros descer o Atlântico, cruzar pelo sul da África e ir em direção à Ásia,
né? Até quando se fala, o petróleo é venezuelano. Tá, o petróleo é venezuelano, não necessariamente ele pode ter saído da Venezuela, porque eu não conheço muito do trânsito do petróleo, né? Mas, por exemplo, a Venezuela exportava 500 mil barris por dia para os Estados Unidos. E houve uma sanção tá em vigor desde abril. Ou seja, em tese, de maio para cá, a Venezuela não exporta mais para os Estados Unidos. Para onde é que está indo esse óleo? Eles deixaram de exportar, não sei os dados de exportação da Venezuela, mas deixou de subir. Né? Pode ser. Né? Então, e às vezes pode até não estar subindo direto, não estar vindo para cá direto, pode estar indo para o Caribe e sendo, passando por algum transbordo em algum ponto do Caribe e voltando para cá. Assim, a coisa não é tão simples assim, né? Então, é muito complexo. A Marinha, ela, no sistema de rastreamento que eles têm, eles identificaram 140 embarcações que estavam trafegando ao largo daquela região onde surgiram as massas, e é onde o pessoal especialmente acho que a Universidade de Pernambuco, fez estudos oceanográficos que apontam preliminarmente para uma distância mais ou menos de 40 a 50 quilômetros da costa. Então, a Marinha rastreou aquela área ali e parece que notificou 30 embarcações. Né? Mas para 100 toneladas? É muita coisa, mas o que é interessante aí? Porque se for uma operação de transbordo, aí pode ser qualquer embarcação, né? Se não for uma limpeza de laço, por algum motivo pode ter havido um transbordo no meio do mar, né? Um navio passado para outro. Navio de longo curso, navio grande. Navio de longo curso, E esse petróleo pode ter vindo da Venezuela, pode ter vindo de outro país, e o navio está passando ali ao largo da costa. Agora, a Marinha notificou, eu não sei, não tenho mais detalhes da Marinha, se esses navios estão em outros países ou não. Né? Uma coisa é os navios estarem ao alcance e a Marinha poder chegar lá e coletar a amostra. Outra coisa é o navio passou ao largo da costa e foi para outro país. Aí vai depender de colaboração com autoridades de outros países, colaboração da própria empresa do navio, né, porque vai estar fora da jurisdição brasileira. Né? E o que se faz? Você coleta a amostra do óleo que tem nesse navio e vai comparar com os mesmos rigor daquela análise química que a Petrobras faz, você compara uma coisa com a outra e consegue analisar se é ou não. Agora, Milas, mudando um pouquinho de tema, nós estamos com exploração pretendida na margem equatorial, né? E o IBAMA tem rejeitado aí sistematicamente as licenças ambientais de algumas companhias internacionais. Qual é a sua visão sobre isso? Pois é, até a gente teve ontem, né, no leilão na 16ª rodada, havia blocos em áreas sensíveis, em abrolhos, né, ali no litoral da Bahia, tem o Parque Nacional de Abrolhos, que é uma área bastante sensível, que o próprio, se não me engano, a Justiça, o Ministério Público da Bahia tinha de alguma forma avisado que aquilo ali não estava sob júdice, que não ia ser fácil fazer a exploração. Eu não sei se por conta do interesse geológico ou por conta dos possíveis riscos de interrupção do projeto, o fato é que não houve nenhuma oferta. Né? Ninguém bidou aquelas áreas no leilão de ontem, né? Talvez preventivamente. Né? Agora, realmente é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, né, do ponto de vista. Né? O Brasil ele tem uma riqueza de áreas para exploração de petróleo bastante grande, tem uma diversidade de áreas grandes, a gente tem o foco aí de pré-sal e outras áreas ainda pós-sal ainda aqui na Bacia de Campos, Bacia de Santos, que são bastante relevantes. A depender do prospecto, acho que vale a pena priorizar áreas com menor risco ambiental ou com menor sensibilidade ambiental do que outras que têm como um parque nacional, por exemplo. Estados Unidos liberou a costa leste. É motivo ambiental? A costa da Califórnia. Califórnia, não, costa leste. Motivo ambiental. Mesmo com a atratividade geológica, não. Tem motivações ambientais, sim.
né? Mas, assim, muitas vezes o lobby é mais forte e vence, né? Tá certo. Muito bem, gostaria de agradecer Milas Evangelista pelo tempo de conversa, deixá-lo à vontade aí para os seus comentários finais aí da gravação. Ok, obrigado. Bom, a gente estou curioso para saber qual vai ser o desfecho desse ponto, né, desses vazamentos, né? Acho que está todo mundo curioso para saber onde é que é a origem. Espero que a Marinha, junto com os outros órgãos, consiga efetivamente detectar qual foi o problema. Não é um jogo de xadrez, tem que ser usadas diversas ferramentas para se chegar, né, fazer uma engenharia reversa aí das correntes marítimas para saber o ponto de onde saiu, aí analisar as embarcações que estavam naquela área, né, mas assim, do ponto de vista, a grande probabilidade é que realmente seja uma embarcação, né, eu espero que descubram logo de onde é que veio, né, para a gente parar com isso, porque o impacto realmente está sendo muito grande, né, muito grande. Muito obrigado, boa tarde a todos.